Olha, o Brasil, gente, reverteu a perda e teve a maior entrada de dólares no primeiro semestre em 8 anos. Pois é, foram os dados do Banco Central que mostraram que o país registrou um saldo positivo de 3 bilhões e 908 milhões de dólares no mês de junho. A gente vai dar uma olhada aí nos números para vocês entenderem como que a gente vinha aqui nesse momento, com essa entrada de dólares no Brasil, começando aqui o gráfico com janeiro desse ano. Bom, janeiro e fevereiro ficamos com saldo positivo, na casa dos 5 bilhões de dólares de entrada aqui de capital estrangeiro no Brasil. É importante dizer que a gente vinha atraindo muito capital estrangeiro também pelo diferencial de juros do Brasil, que acaba trazendo muito dinheiro para a Bolsa Brasileira. A gente teve recordes importantes no início desse ano para a Bolsa Brasileira. Esse é o fato, para além da questão da nossa balança comercial. Mas quando chega em março, tivemos o início da guerra no Oriente Médio. E aí, nesse período, o ambiente de cautela, o cenário internacional que não trazia nem um pouco de segurança e previsibilidade, fez com que a gente tivesse uma baixa importante. Ficamos aí com um déficit de 6 bilhões e 500 milhões de dólares, portanto, uma saída, de capital aqui do Brasil. Muito por causa do cenário externo e coincide justamente com o que estava acontecendo com o início da guerra no Oriente Médio. Aí, no mês seguinte, em abril, olha a estourada que damos. Passamos da casa dos 9 bilhões de dólares. E aqui, gente, entra o potencial exportador do Brasil para principais commodities que movimentam a nossa balança comercial. O Brasil se beneficiou, no final das contas, com as exportações de commodities, principalmente de petróleo, já que uma das principais vias de navegação do Oriente Médio vinha comprometida com isso e no final a gente conseguiu trazer esse equilíbrio reatraindo dólar aqui para o Brasil. Em maio isso deu uma equilibrada, foi para a casa dos 565 milhões e logo na sequência em junho a gente ficou na casa dos 3 bilhões 908 milhões de dólares. Aí a gente vai entender exatamente de onde vem isso. É de entrada de investimento, de investidores em bolsa? É de comércio, é de balança comercial, de comércio exterior? E o que a gente consegue ver aqui no primeiro semestre, o que pesou realmente foi o saldo comercial. Esse potencial exportador do Brasil, que acabou, obviamente, beneficiando essa permanência de dinheiro aqui no Brasil. 33 bilhões 890 milhões de dólares foi o que a gente conseguiu ter de saldo positivo com as exportações, principalmente commodities, e aí também vem carnes, enfim. Não precisa ir muito longe, a gente teve balança comercial sendo divulgada essa semana, e a gente viu que enquanto os Estados Unidos perderam participação nas nossas exportações, a gente aumentou e muito, por exemplo, para a China as exportações. Isso trouxe um equilíbrio muito importante, a gente teve saldo com mais de 40% de alta se comparado com o ano passado no primeiro semestre desse ano na balança comercial. Já na questão do saldo financeiro, aí a gente ficou negativo. 16 bilhões de saída de capital estrangeiro em relação aos investimentos. E aí isso traz um outro entendimento importante que a gente precisa considerar nessa história, que nem todo dinheiro que entra exatamente, nem todo dólar, todo dinheiro que entra exatamente é aquele que vem para poder ficar, porque se a gente está falando ali de questões comerciais, isso também existe uma volatilidade, existe uma sazonalidade para alguns produtos, Então, portanto, esse dado também ajuda a explicar um outro fator do porquê que o real conseguiu se manter relativamente estável nesse ano de 2026. A gente teve um ingresso forte de dólares aí do comércio exterior, compensando parte da saída desse canal financeiro, como vocês acompanham aí na tela nesse momento, E no final das contas, isso aumentou a oferta da moeda americana no mercado doméstico. Isso também trouxe uma certa estabilidade para o dólar no Brasil.